Bom dia! Hoje eu quero falar para vocês sobre conjunções de jogo com a leitura interna. Então eu trouxe aqui algumas cartas para tirar como exemplo. Vamos começar, por exemplo, pela torre, né? A torre e o 6 de espadas. O que quer dizer isso aqui? Né? Essa leitura interna com esse símbolo Lenormand. Bom, 6 de espadas, quando ele está casando com a torre aqui, ele me mostra... Primeiro vamos falar um pouco sobre o 6 de espadas para você poder entender, tá? O 6 de espadas é aquela carta do incômodo, né? Pessoas que estão passando por algum tipo de desgosto, de incômodo, enfrentando um ambiente envolto a situações inconvenientes e querem sair, se afastar dali. Esse é o 6 de espadas, resumidamente falando. E quando ele casa com a torre, que a torre é a torre da subjetividade. Essa torre tem muito a ver com o seu lado privado, particular, né, a sua individualidade. Então, quando esse 6 de espadas entra dentro dessa torre com sua vibração, né, o que acontece? A pessoa ali dentro, né, já está querendo seguir outro rumo, já está querendo sair daquele ambiente ali, que envolve todo aquele tipo de chateações e dificuldades, né, que ela não está querendo encarar, se confrontar ou não sabe lidar, porque quando a gente vê a torre, a pessoa, ela é o arquétipo das pessoas que são capazes de explodir por dentro com aquilo que elas estão sentindo, mas elas não falam. Deixa eu explicar para vocês. É uma pessoa que está num ambiente ali, junto de outra pessoa ou outras pessoas, e tem uns acontecimentos ali, estão acontecendo coisas ali, que ela só está conseguindo observar. Ela não consegue chegar e falar com fulano, se confrontar com fulano a respeito daquilo, né? Então ela prefere se sufocar, explodir com aquilo dentro dela, do que se confrontar com o outro, né? Mas um aspecto bom da torre é que essa torre aqui, independente da opinião e vontade de terceiros, a pessoa vai fazer o que ela quer. É uma pessoa que não é do tipo Maria vai com as outras, faz exatamente aquilo que ela está sentindo e pensando. Ou seja, é a torre da individualidade. Então, quando eu vejo o 6, a vibração do 6 de espadas entrando aqui, eu já vejo que ela está se preparando para seguir outro rumo sem falar com ninguém. Quer dizer, quando isso acontecer, ela não vai ter dado indícios a ninguém no dia a dia, né? Ela vai fazer tudo de uma forma muito silenciosa e a seu modo próprio. Quando você vê, quando o pessoal for ver, ela já foi. Já seguiu outro rumo, já está saindo fora, né? Porque ela não quer mais aquele contato ali, né? Mas também depende muito da casa em que caiu, né? Eu estou generalizando aqui porque geralmente é exatamente esse a interpretação das conjunções, tá? Segundo o meu ponto de vista. Bom, a lua é outra, né? Esse 8 de copas aqui, em cima da lua, ele é a carta do abandono, é a carta do virar as costas e ir embora. Sumir, desaparecer, não quero mais te ver, não quero mais estar nesse ambiente, não quero mais falar com você, né? É a carta da despedida, né? Pode ser que quando sai para o consulente, nem sempre ele é que está indo embora. Podem mandar ele embora também, tá? Pode ser que ele não queira nem sair dali, mas mandem ele embora. Para mim, o 8 de copas tem a ver com a carta da expulsão, né? Você pode ser expulso de um lugar, né? Sabe esses alunos aí de escola, rebeldes, né? Que recebem reclusão, carta de expulsão, né? Tem a ver, o 8 de copas, para mim, segundo o meu ponto de vista, tem a ver com isso. E a lua é uma carta que transita por mudanças de fases, né? Ela tem 4 mudanças de fases e mais o eclipse.
Então, o que acontece aqui? 8 de copas com lua, com certeza, é a carta da despedida, né? Quando eles se casam, essa despedida se torna mais intensa, mais imediatista, né? Você vê que já há aquela necessidade da pessoa seguir o rumo dela, né? Então, as coisas do jeito que estão não vão ficar, porque elas estão de um modo muito movediço. A pessoa, quando chega perto da outra, com essa conjunção aqui, se sai essa conjunção para uma consulente, 8 de copas e lua, e ela está dentro de um relacionamento seja de trabalho, de namoro, seja lá que tipo de relacionamento for, ela já está insatisfeita com aquilo ali, está querendo ir embora. E como o 8 de copas entra em conjunção com a lua, que também é uma carta que muda de fase, já entra assim aquele imediatismo, né? De você querer logo deixar tudo e partir para outra. Porque essa lua aqui, ela encobre, né? Ela encobre tudo aquilo que a pessoa está sentindo aqui no 8 de copas, no emocional dela. Ela consegue encobrir, mas 8 de copas com a lua, que são duas lâminas do elemento água, acaba se tornando aquela represa dentro da pessoa, porque são dois elementos água, né? Muito intensos. E quando essa intensidade, a vibração dessas duas intensidades, 8 de copas e lua, se encontram dentro da pessoa, essa vibração, ou em volta do relacionamento, do ambiente em que ela está, se intensifica, porque são duas vibrações intensificando aquilo ali. Então, ela pode estar, assim, não deixando muito às claras o desgosto e a insatisfação dela, mas com o passar dos dias, né, diga-se de passagem, pouquíssimos dias, porque isso aqui é uma bomba relógio prestes a estourar logo. De uma hora para outra você vai ficar sabendo, né? Ela vai dando indícios. Ela vai dando indícios de todo esse descontentamento que ela está sentindo, o desejo de partir, né, que ela tem. E você vai perceber, porque ao contrário da torre, como eu disse, a torre com 6 de espadas não dá indícios. A pessoa explode com aquilo dentro dela, quando você for ver, ela já foi, porque ela não consegue se confrontar. Já no 8 de copas com a lua, não. A pessoa dá indícios, sim, tá? Porque isso aqui é uma bomba relógio, é uma vibração muito intensa, tá? Porque são né? Dois elementos águas, assim, de mudanças, né? O 8 de copas é uma carta de mudança emocional, né? E a lua também é uma lâmina de mudança. O 8 de copas é uma lâmina de tristeza. Em conjunção com a lua, né? Vira tipo uma lua minguante. Então, a lua também fica naquele aspecto de lua minguante, de tristeza. É hora de abandonar, já deu o que tinha que dar, né? Então, realmente, aqui a pessoa dá indícios com antecedência, você já vai ficar sabendo que ela está partindo para outra. Então, é interessante você pegar algumas cartas aqui para poder fazer a nível de comparação, né? Que eu acho favorável. No próximo vídeo, eu tô querendo... É favorável para a gente poder comparar as semelhanças e diferenças. No próximo vídeo, eu quero falar um pouco sobre os arquétipos, né? Que é o lírio com o rei de espadas. Sobre os arquétipos. Só dar uma palhinha rápida, o que é o rei de espadas com lírio? Bom, o rei de espadas, ele tem a ver com um homem muito crítico, né? Muito exigente. A influência do rei de espadas com lírio, né? Lírio é uma carta de verdade, justiça e transparência, então mostra que ele é uma pessoa que não faz vista grossa para nada, nada passa batido, tá? Diante do olhar dele. E que ele é uma pessoa que gosta das coisas muito certinhas, ele é muito perfeccionista, porque o rei de espadas está aqui, ó, tá com lírio. Lírio tem a ver com perfeccionismo, com ordem, com limpeza, tudo direitinho, corretinho no seu lugar, todos os pingos nos is, tudo certinho.
Quando ele vai pedir explicações, ele quer tudo muito claro. Ele vai assim, ele vai conversando com você, esse rei de espadas com lírio, conversando com você de tal forma, né, que começa a abrir outras vertentes, né, de assuntos, né, de detalhes a respeito do tópico do tema, que você vai vendo ali que ele está querendo realmente argumentar, ele está querendo realmente tirar, né, mais coisas, né, querendo trazer para fora mais verdades, mais detalhes, mais esclarecimentos, até que tudo para ele fique muito transparente, até que ele se convença, né, porque rei de espadas com lírio tem que estar convencido de tudo. Enquanto ele não estiver convencido de tudo, ele não vai parar de argumentar. Ele gosta de tudo assim, na ordem, muito às claras. Com ele, como diz o ditado popular, é papo reto. Então, esse rei de espadas com lírio, ele é um homem que pode ser o arquétipo de uma mulher também, né? Que preza muito pela verdade, pela justiça, tá? Porque o lírio, segundo meu ponto de vista, também tem a ver com a justiça, mas é a consciência do indivíduo seguindo a sua justiça, é aquilo que ele julga ser certo, tá? Está dentro da justiça, é a consciência de justiça, o senso de justiça do cidadão está aqui no lírio, tá? Na montanha, a justiça está enquadrada nas leis, tá? Do poder legislativo, no lírio é na consciência, tá? Então, uma pessoa muito certinha, uma pessoa que tudo quer fazer com ordem, com perfeccionismo, cobra muito, exige perfeição dos outros também, tá? E é uma pessoa, assim, também muito sincera, uma pessoa de uma franqueza, só que, como o rei de espadas está acompanhado do lírio, o tipo de franqueza e sinceridade dele se dá de uma forma muito diplomática, delicada, ele sabe se colocar de uma forma franca, educada e delicada para com as pessoas, porque o lírio tem a ver com educação, delicadeza e franqueza. Então, ele não vai se colocar assim, né, daquela forma rígida, mal educada, grosseirona, como o rei de espadas em si. Não, ele tem a vibração do lírio. Então, ele vai se colocar de uma forma vai se colocar na posição dele, mas ele vai também saber agir de uma forma educada e de uma forma mais diplomática com a pessoa, mas tem aquela habilidade diplomática, né, para tratar com a pessoa. Então, pessoal, no próximo vídeo eu volto a comentar um pouco mais com vocês sobre a leitura interna. Eu vou pegar mais os arquétipos, tá? As lâminas com conjunções arquétipicas e passar um pouquinho para vocês da minha visão.